PIC Engenharia Civil, segundo semestre de 2017, tráfego urbano, análise quantitativa do fluxo diário da capacidade da Rua Santa Cruz, em Varginha. Autor Pedro Henrique Claudino, orientadora professora Luana Bernadette Dariva. O presente trabalho tem por objetivo analisar a Rua Santa Cruz, calculando a quantidade de veículos que trafegam atualmente e analisando a via e suas características, enquadrando-as em alguns manuais e entendendo a quantidade de veículos que ela tem hoje com a quantidade que ela poderia suportar nas características atuais e apontar algumas soluções e pontos que podem ser melhorados na via. A saturação de algumas vias tem que levar em consideração alguns pontos, como o crescimento populacional, que pode ser encarado como e ser devido à oferta econômica e de melhora na qualidade de vida, que vai causar um fluxo migratório. Pode-se levar em conta também a industrialização e a concentração de pessoas na área urbana. O aumento da frota de veículos também, com políticas públicas, tem que ser levado em conta. E quando se coloca na balança a malha viária com o aumento da frota de veículos, nem sempre você tem um valor igualitário. E quando a malha viária fica em déficit, você tem problema com a mobilidade urbana, em casos extremos até onerando consideravelmente o custo com logística. A cidade de Varginha é um polo econômico pela sua posição estratégica entre as principais capitais, quanto à instalação de empresas renomadas com criações de centenas de postos de trabalho, centros universitários, hospitais conceituados. Então, Varginha tem um fluxo migratório bastante grande e a escassez de um planejamento urbano na cidade não igualou a quantidade populacional de pessoas e diretamente o fluxo de veículos também não. Recentemente houve uma reforma parcial no trânsito de Varginha, porém essa reforma levou em consideração apenas o centro, no sentido dos bairros para o centro. Mas alguns pontos, como os bairros Bom Pastor, São Geraldo, veículos vindos da BR-167, não foram levados em conta. Ou seja, você tem um fluxo bacana para alguns pontos, mas outros fluxos não foram levados em conta e alguns retornos de rota corroboram para desaguar em vias já saturadas, como é o caso da da Rua Santa Cruz. Um ponto muito importante para se entender o problema de uma via é determinar a capacidade dessa via. E o que é essa capacidade? Nada mais é que o grau de suficiência para acomodar os veículos que transitam por ali. Sejam os veículos que existem, que estão percorrendo aquela via, ou sejam os veículos que tendem a chegar àquela via, capacidade de expansão, o que é previsto para aquela via suportar, né? Porque uma via ela nunca pode ser projetada pensando na capacidade, no total de veículos que ela tem hoje. Ela tem sempre que ser pensada numa capacidade maior para uma possível expansão. Portanto, a capacidade da via pode ser expressa pelo número máximo de veículos que pode passar numa faixa. Pode ser uma faixa única, como é o caso da da Rua Santa Cruz, num determinado trecho durante um período de tempo, estipulando sempre as condições da via e do trânsito. Contudo, somente a capacidade da via não é suficiente para precisar a situação daquela rua. Então, fatores como velocidade, tempo de percurso, facilidade de manobra, segurança, conforto, operação, não são determinados na capacidade. Então, para isso, o HCM, que é o Manual de Capacidade de Rodovias, criou um termo, um conceito chamado de nível de serviço, que além de quantificar a rodovia, a via, ele também vai qualificar a via, levando em consideração alguns conceitos. Esses conceitos a gente possui alguns principais, que é o fluxo de tráfego, que é o volume de tráfego
total de veículos em um determinado ponto. A taxa de fluxo, que é a taxa horária equivalente de veículos por um dado ponto, geralmente é menor que 1 hora e aí utiliza-se bastante os 15 minutos. Densidade, que é o número de veículos que ocupa certa extensão da faixa, velocidade média de percurso, velocidade média de viagem e a capacidade, como o valor máximo de acomodar os veículos e o nível de serviço. O nível de serviço, ele tem 6 níveis que vão de A até F, sendo o nível A correspondente às melhores condições e o nível F às piores condições. Essas condições levam em conta operação, conforto, conveniência dos motoristas e depende dos fatores como liberdade na escolha da velocidade, saídas e entradas na via e proximidade dos outros veículos. Então, aliando esses pontos, você consegue se obter o nível de serviço daquela via. Cada nível de serviço é associado a um volume de serviço. O que é esse volume de serviço? É o máximo fluxo de tráfego em condições do nível de serviço correspondente, onde ainda você consegue se verificar. Temos também o fator de hora pico. Algumas projeções de volume de tráfego utilizam veículos médios por dia. Porém, quando você vai comparar o nível de serviço, é sempre baseado em taxa de fluxo de pico, que ocorre em determinados pontos onde o volume é maior ou menor. Para se obter o valor do fator hora pico, geralmente pega-se 1 hora, divide em 4 intervalos de 15 minutos e faz a contagem de veículos. Aí anota-se separadamente o volume para cada intervalo. Então, durante 15 minutos, anota um valor. Depois, os outros 15 minutos, anota o outro valor. Depois, pega-se o maior volume desses 4 anotados, desses 4 grupos anotados, multiplica esse valor por 4. Né? E aí tem-se o fator de hora pico. Porém, é preciso levar em conta alguns fatores que podem alterar a capacidade e o volume de serviço de uma via, como as características da via, o tipo, o número de faixas, sentido, largura, distância entre as margens e obstáculos, as características do tráfego, como que é a composição da frota, veículos pequenos, veículos pesados, a distribuição do fluxo por sentido e os tipos de usuários daquela via, a distribuição direcional. O que é essa distribuição? Em algumas horas, o volume em determinados sentidos da via são maiores que outros, ou em uma direção da cidade é maior do que a outra. Então, isso é importante levar em conta. A distribuição por faixa, no nosso caso, esse fator não vai afetar porque temos apenas uma faixa. Né? E, é claro, o FHP, o fator do volume de trânsito. Para relacionar o volume de tráfego com a geometria e as características das vias urbanas e no caso da via estudada, utilizando o HCM, que é um manual de rodovias, que também é utilizado pela Prefeitura de São Paulo. Então, como é um grande centro, é um referencial bastante importante. Então, a via toda, a Santa Cruz, ela pode ser identificada que de uma ponta a outra ela tem 7 metros. Porém, cada faixa, o leito carroçável dela tem 3,5 metros em média. Né? E utilizando a tabela, seriam 820 veículos por faixa. Como temos apenas uma faixa, a Rua Santa Cruz comportaria por hora 820 veículos. Os manuais geralmente equivalem a carros de passeio, então todos os caminhões e ônibus que foram estimados foram equivalentes a 4 carros de passeio. Então, para finalidade de conferência de dados, foi esse o valor utilizado. Utilizando outra tabela, temos que a largura da rua, que varia de 6 a 7 metros, ela teria que ter a largura da caixa. O que é essa largura da caixa? É o leito carroçável de 4 metros. Como em média a Rua Santa Cruz tem 3,5 metros, ela já estaria inferior a que os manuais propõem para ela. O ideal
apresentado em resumo para a Rua Santa Cruz seriam que essa via tivesse a largura da caixa de 5 a 6 metros e com duas faixas. Isso porque a Rua Santa Cruz ela recebe fluxo de várias outras ruas, de várias outras vias. Então ela é uma via coletora. Então seria importante esse espaço para proporcionar espaço de manobra para os outros veículos e dinamizar o fluxo. Conforme já citado, então, a Rua Santa Cruz, o trecho que vai ser analisado nesse trabalho é o trecho que vai da Praça Santa Cruz à Avenida Presidente Antônio Carlos, que é o trecho mais crítico dessa rua, né, que é o trecho que liga o bairro Bom Pastor ao centro da cidade. Os horários de maior incidência de congestionamento nessa via são os horários que coincidem com a saída dos alunos e entrada nas escolas e o movimento dos trabalhadores de entrada e saída nos seus trabalhos e dos horários de almoço, que são os períodos da manhã das 6h30 às 7h30, horário do almoço das 11h15 ao meio-dia e 15 e no final da tarde das 5h30 às 6h30. Então, absorvendo e levando em conta todos os conceitos já explicados, foi praticada a medição em loco. Né? Foi escolhido um ponto fixo no entroncamento da Praça Santa Cruz com a Avenida Catarina Limburso e a própria Rua Santa Cruz, em posse de uma planilha e marcando o tempo de 4 intervalos de 15 minutos, foi obtida uma planilha com os valores. Nessa planilha eram anotados 3 tipos de veículos: carros de passeio, motocicletas e ônibus e caminhões. Nessa amostragem, nesse período de amostragem, foi possível observar também que um outro grave problema da Rua Santa Cruz é a insegurança que ela tem para a travessia dos pedestres de um lado ao outro da via. De posse então dos dados do VHP do volume horário de projeto, de posse dos dados, fez-se a compatibilização dos ônibus e caminhões e carros, identificação do maior valor a hora no quarto, né? Na verdade, os 15 minutos, multiplicou esse valor por 4. Identificado então o maior valor a cada hora de avaliação e o fator hora pico, que é 4 vezes o valor de pico, finalmente a gente tem o valor horário de projeto, que é a relação entre o maior valor 4 vezes sobre o fator hora pico. Resumidamente, então, podemos encarar que no início da manhã, que seria das 6h30 às 7h30, tivemos um volume horário de projeto, um VHP de 1.890 veículos. No segundo horário, que seria o horário do almoço, das 11h15 ao meio-dia e 15, um VHP de 1.413 veículos. E no final da tarde, das 5h30 às 6h30, um VHP de 1.995 veículos. De posse, então, de todos os dados, feitos os cálculos, as comparações, as compatibilizações dos dados, volumes e fator hora pico, temos então que um volume efetivo de veículos, aqueles existentes na via, é de 1.218 a 1.617 veículos por hora. E o valor considerado para projeto e dimensionamento, que é o VHP, seria entre 1.413 a 1.995 veículos por hora. Em relação às características da via, a Rua Santa Cruz tem em alguns pontos 7 metros, porém aí você desconta as calçadas, as áreas de estacionamento e a rua se apresenta com uma caixa de 3,5 metros para o fluxo de apenas uma direção. E ainda considerando as absorções das outras vias, as entradas, as manobras e estacionamentos. Então, por exemplo, quando um carro para fazer uma manobra para estacionar, ele congestiona a via toda, porque não tem espaço para desvio de manobra dos outros veículos.
Com a análise dos quadros e dos manuais, então a capacidade que a Rua Santa Cruz, nas condições atuais que ela poderia absorver, seriam de 800 veículos por faixa por hora. E por outro lado, para a via comportar os 1.617 veículos que tiveram no pico máximo, ela teria que ter uma caixa de 7 metros e considerando a via com 2 vias para fluxo. Então, de posse desses dados, a análise que pode ser feita é que a Rua Santa Cruz ela é subdimensionada para a capacidade de veículos atuais em mais de 100%, porque os 820 veículos que ela comporta, ela tem uma capacidade, um trânsito de 1.617 veículos, então praticamente é o dobro da quantidade de veículos que passam nessa via. Como a medida essencial para essa via seria, claro, ampliar a largura da via e criar uma pista adicional, para que o fluxo seja compatibilizado aos parâmetros de norma. Porém, isso é extremamente difícil devido ao centro e aos imóveis ali serem imóveis antigos, tombados e alguns prédios de porte médio. Então, é muito difícil fazer o desapropriamento e a abertura dessa nova via. Uma solução paliativa até que consiga-se fazer um trabalho maior para atender essa via seria eliminar alguns trechos de estacionamento no trecho entre a praça e a Avenida Rui Barbosa, criando uma fluidez nesse trecho, né? Para não prejudicar o comércio local, que seria uma das objeções, esse estacionamento poderia ser feito apenas nos horários de pico, porém ele exigiria bastante controle por parte dos órgãos reguladores, porque um carro que desobedecesse essa proibição já causaria um transtorno enorme no trânsito. Outra opção seria a instalação de alguns semáforos durante essa via, semáforos de modo que o tempo de entrada dos outros veículos fosse menor do que o tempo que os carros que estão no leito normal da via tivessem, porque isso evita que conflitos e certas dificuldades para entrar na via ocorressem. Então, você teria esse ordenamento de quem entra e de quem dá fluidez na via. No final do trecho estudado com a Avenida Presidente Antônio Carlos, seria de extrema importância a instalação de um semáforo e a proibição para a conversão à Avenida Presidente Antônio Carlos. Dessa forma, você teria um sincronismo entre os outros semáforos da Avenida Presidente Antônio Carlos, daria fluidez para essa avenida e daria fluidez para a Rua Santa Cruz, porque evitaria que determinado veículo que está somente aguardando para Avenida Presidente Antônio Carlos não ficasse retendo os veículos que vêm atrás dele. É essencial na Rua Santa Cruz também o estabelecimento de faixas de travessia de pedestre para evitar que os pedestres se arriscassem em travessias inseguras. E por fim, algo que prejudica muito o trânsito nessa região, que é o convívio entre veículos de grande e pequeno porte, seria criar rotas alternativas para veículos pesados nessa via e a proibição desses veículos de circular em determinados horários de pico. Isso facilitaria que carros e motos tivessem mais fluidez no trânsito e não precisassem brigar por espaço com ônibus e caminhões. Essas foram as soluções, as análises encontradas na Rua Santa Cruz. Foi constatado que a rua está super subdimensionada, que um trabalho a ser feito para solucionar um trabalho bem maior, que envolva outras vias, que envolva praticamente a malha viária toda do centro da cidade de Varginha, porém algumas alternativas podem ser tomadas de imediato para facilitar e melhorar o fluxo de veículos nessa região. Muito obrigado pela atenção.